esse episódio do canal In Company, a gente vai falar sobre tecnologia e inovação. A gente vai iniciar essa discussão voltando a falar sobre o agronegócio. Arnaldo, estou aqui com o nosso especialista, Arnaldo Lázaro, a tecnologia de precisão no agronegócio. Como é que ela pode ser utilizada? De fato, ela já está sendo utilizada aqui no nosso país? É algo muito caro? Os empresários, eles têm aderido ou não? Olá, Mara. Olá a todos vocês que estão aqui com a gente nesse podcast. Mara, essa nomenclatura de agronegócio da precisão, ele é um conceito que veio para identificar que a tecnologia está fazendo parte do agronegócio. E de que forma? Se você olhar para a agricultura, você tem diversos equipamentos tecnológicos que estão fazendo monitoramento de pastagem, testes de qualidade de solo, qualidade do produto acabado, ou seja, daquela fruta que está sendo produzida. Isso tudo gerando dados. E eles estão captando condições climáticas com drone, fazendo fotos, sensores, geolocalização, imagem de satélite, software, de análise de dados. É por isso que há esse detalhamento de solo que você se referiu há pouco, né? Então, veja, aquela matéria que pouca gente gostava de estudar nas faculdades e na escola, que é estatística, hoje é a base da análise de dados, seja para qualquer setor no agronegócio. Hoje as decisões são tomadas em cima da captação de dados. Então, você tem captação de dados através do agronegócio de precisão na agricultura, na pecuária, na questão das florestas, na parte mineral, se a gente for para a exploração mineral. Então, assim, a agricultura ou pecuária de precisão é o futuro, não só no Brasil, mas como no mundo todo, para trazer mais eficiência, mais produtividade e menor custo de produção. Por enquanto, ainda é caro aderir a essas novas tecnologias? É caro e o acesso ainda é muito limitado. Então, esbarra com a história do crédito novamente. De novo, a gente volta assim, que as grandes empresas que estão tendo acesso a isso. Mas é um movimento normal e com o passar do tempo isso vai se popularizar, os equipamentos vão se tornar mais baratos e aí o pequeno agricultor começa a ter acesso a algumas dessas ferramentas. Então, no futuro, o agronegócio vai se tornar o agrotech, Tudo em cima de uma tecnologia, gerando muitos dados, não só para estudos para melhoria de políticas públicas, através dos governos, mas para as empresas mesmo entregar mais eficiência. Arnaldo, vamos falar agora de indústria 4.0. De que maneira essa indústria 4.0 ela está impactando na manufatura brasileira? Mara, eu não sei se você já teve curiosidade de assistir aqueles vídeos que mostram as indústrias no mundo afora, nos países do primeiro mundo, toda robotizada, A Amazon lançou agora um vídeo muito interessante de todo o seu processo de logística feito por robô e máquinas, Então, se você vai para a indústria automobilística no mundo afora, dificilmente você vai ver um homem apertando um parafuso. São as máquinas que estão fazendo isso. Só que para fazer isso precisa de um amparo tecnológico muito forte e uma estabilidade de internet, de qualidade tecnológica. O Brasil ainda está engatinhando nisso, que é a indústria 4.0. Então, você tem três grandes áreas. Você tem a robótica, você tem a inteligência das coisas e a inteligência artificial. São ciências que eu gostaria e sonharia de ver nas escolas brasileiras. Ao invés de estudante estar estudando ciências sociais, eles deveriam estar estudando tecnologia, porque esse é o futuro da indústria do Brasil. Se o Brasil quer, lembra que a gente falou, ter uma indústria nova e renovada, não ficar uma indústria sucateada, tem que investir nessas três grandes áreas da tecnologia. E aí investimento na base, na educação, naqueles meninos ali, não a educação infantil, obviamente, mas a partir do ensino fundamental e principalmente o ensino médio, botando ali aquela qualificação profissional por meio dos cursos técnicos também. Você veja, ao invés da gente estar hoje no Brasil ainda discutindo essas bobagens de ideologia de gênero e outros assuntos que não vai levar a gente a lugar nenhum, se o país tivesse uma política de Estado para colocar na base educacional da periferia, nas pessoas mais simples, acesso a isso, porque nas melhores escolas do país tem. Os estudantes de famílias ricas têm acesso a isso.
Mas a população brasileira, o jovem brasileiro, da grande massa que faz parte do país, não tem. Então a gente está correndo um grande risco de ter uma juventude fora do mercado de trabalho, que a indústria emprega muita gente, né, por falta de acesso a conhecimento. De novo, política de Estado. E aí o básico, às vezes, de educação financeira dessa disciplina não é passada, né, para os estudantes, né? Imagine a parte de educação profissional, o que é fundamental, mas infelizmente acaba não sendo feito. Você vê a indústria tem, através das federações das indústrias, a área ali de treinamento, conhecimento, mas ainda é muito pouco. É muito pouco para você criar uma massa de trabalhadores que a indústria precisa. A gente tem os SESIs espalhados, né, por todo o país, que pegam uma parte ali daqueles estudantes do ensino fundamental e também ensino médio. Há uma qualificação, mas infelizmente é um número restrito, né, de estudantes, de jovens que são agraciados aí com esses projetos. Exato. A gente precisaria de uma revolução. Com certeza, e a revolução se parte por meio da educação, porque a educação transforma vidas. Mas agora a gente vai falar sobre a vocação que o Brasil tem para o turismo. Infelizmente, há essa vocação, felizmente há essa vocação, né, por meios naturais. Eu digo muito, Arnaldo, que o Brasil ele foi agraciado por belezas naturais, mas infelizmente esse turismo ele não é feito da maneira como deveria ser feito para, de fato, que a gente pudesse ganhar ainda mais. Não só a população, mas principalmente o governo. Infelizmente, esse turismo não tem essa tecnologia, ainda não virou essa chave para que a gente possa explorar, né, no bom sentido, essas belezas naturais que foram atribuídas aqui ao nosso país. A gente fazendo a conexão aí da tecnologia e da nossa realidade com o turismo, existem diversas ferramentas para impulsionar o turismo e o Brasil ainda não consegue explorar todas elas, né? Desde o agendamento ali pela internet, os canais de compras, né, de passagem, hospedagem, a geração de dados, quando você compra um passeio turístico, você deixa muito dados numa plataforma e esses dados têm que ser tabulados e tratados, para que melhore as políticas públicas de turismo, melhore o serviço desde a porta do aeroporto até a hospedagem daquele turista. Para você ter ideia, o Brasil hoje ele se vangloria de ser um país do turismo, mas se você comparar uma economia como o país da Itália, que está entre a oitava e a nona economia do Brasil, o Brasil hoje tem cerca de 6 milhões de turistas por ano, e a Itália vai para cima de 44 milhões. Então, olha a diferença. O Brasil consegue arrecadar algo como 7 bilhões de dólares em receitas com o turismo. E a Itália vai para quase 80 bilhões de faturamento com o turismo. Então, ou seja, estamos comparando economias similares e os números são muito diferentes. Então, o Brasil tem que crescer muito ainda no investimento de tecnologia para atrair mais turistas. E a gente já tem exemplos de implementação dessa tecnologia aqui no Brasil, como no Rio de Janeiro, com o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, né? A utilização de aplicativos para a realidade aumentada. Foz do Iguaçu também e Florianópolis. Então, a conclusão que se tem é que essas ferramentas tecnológicas, elas podem revolucionar o turismo no país e gerar ainda mais divisas. Isso é muito bacana, a realidade aumentada, né? Você consegue se teletransportar para aquele ambiente que você vai visitar e já ter uma noção de mais ou menos como funciona. Então, você começa a conhecer o local antes de ir. E isso é um cartão de visita fantástico. Você vendeu um destino para alguém que não conhece, você gera uma expectativa na venda, mas o Brasil ainda engatinha nesse desenvolvimento dessas tecnologias. Não consegue vender. O Brasil não é vendido mundo afora. E nem não adianta só ir para essas feiras, né? Você vê, às vezes, secretarias de turismo indo para essas feiras na Europa. Às vezes não precisa nem gastar com aquele monte de área, né? Que a gente sabe que é um monte de gente que acaba indo, 20, 30 pessoas, quando na realidade você pode fazer uma ação de marketing digital muito bacana e você ter um resultado ainda melhor. Porque na verdade essa comitiva, ela vai fazer turismo.
ela não vai vender o turismo do Brasil, né? Pois é, infelizmente é o que acaba acontecendo. E também, Arnaldo, tem que ter muito cuidado também com esse marketing que é realizado nas redes sociais. Eu não sei você, mas eu já cheguei aí a um hotel que pelas fotos lá no Instagram elas estavam lindas, mas quando você chega ao local não é bem aquilo. Então é um outro cuidado e aí prega também um outro assunto que é também de regulação das mídias digitais, que é um outro assunto que depois a gente discute isso. Mas isso é legal, porque nas plataformas, eu não sei se você já percebeu, tem lá os comentários, né? E a nota que você dá. Tem plataformas que desenvolvem isso. Então, se você não tem uma boa experiência naquele destino, naquele hotel, você dá uma nota baixa e aí a gente volta a falar da tabulação de dados. Então, esses dados que são gerados através dos comentários, das notas que você ofere para aquele destino que você foi, você consegue, a comunidade que usa essas plataformas consegue fazer uma pressão naquele empresário que tentou enganar o turista. Pois é. Então, assim... As fotos belíssimas, assim, aquela cama de não sei quantas penas, né? Travesseiro, né? Com pena, mas quando você chega lá, não é. Pois é, mas assim, o mercado ele se regula, a concorrência vai regular isso. Com certeza. Então, nesse episódio, a gente falou sobre tecnologia, sobre inovação. A gente vai finalizando agora mais esse episódio. Você gostou do conteúdo? Então, dá o clique lá no positivo. Então, dá o like também, segue a gente no nosso canal e também nas redes sociais. Se faz sentido para você, indique o nosso podcast a um amigo empresário. Forte abraço.